Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos que estão nos assistindo de casa. Eu queria saudar toda a igreja do Senhor com essa gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que é Ele que tem nos ajudado, Ele que tem nos fortalecido nesses dias difíceis, mas dias também abençoados, dias que estamos tendo tempo, e bem mais tempo, de louvar, de adorar, de ler a palavra, de estar mais junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Eu também queria deixar aqui um desafio para os nossos irmãos que frequentam grupos familiares, para que a gente possa não deixar com que os grupos parem, mas conversando hoje com o Sérgio e com o pastor Douglas, nós queremos lançar um desafio para todos os irmãos que frequentam grupos familiares, para que durante toda a semana, nos dias do grupo, você não deixe de realizar o grupo familiar. Você na sua casa, com a sua família, com seus filhos, a gente vai estar enviando o boletim toda semana, até tudo isso normalizar, espero que seja o mais breve possível, mas que as nossas casas estejam abertas para que o Senhor possa ministrar os nossos corações. Então, que durante toda a semana, temos grupo da segunda ao sábado, com exceção da quarta e domingo, onde temos nossos cultos, mas que a gente possa estar reunido com a nossa família, louvando, lendo a palavra, orando, intercedendo por essa nação, pelos nossos pastores, pelos nossos irmãos. Então fica aqui o nosso desafio e creio que o Senhor está no controle de todas as coisas, amém? Meus queridos, nós vamos continuar falando sobre os feitos notáveis da cruz, onde durante 2 meses, com a direção do Espírito Santo, através da vida do pastor Douglas, nós iremos estar ministrando sobre esses feitos maravilhosos que o Senhor realizou na cruz do Calvário. O pastor Carlos Alberto Antunes, inspirado pelo Espírito Santo, compilou 29 feitos, onde ali a gente vê a obra maravilhosa do Senhor Jesus na cruz, que nos alcançou e que essa obra maravilhosa tem nos fortalecido, tem nos edificado, e mesmo nesse momento de luta, nesse momento difícil, a gente sabe que o Senhor está conosco. A gente vai poder, neste momento, compartilhar a palavra de Deus. Então você que está em casa, pegue a sua Bíblia e junto comigo, eu quero que você abra no livro de Isaías. Esse vai ser o feito número 6. Sarou nossas feridas, ou sarou nossas enfermidades. Orando ao Senhor, Ele colocou no meu coração ministrar aos irmãos nesta noite esse feito notável da cruz, entendendo que neste momento nós precisamos entender o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo em nossas vidas, e precisamos entender ainda mais que o Senhor está no controle de todas as coisas e que nada foge do seu controle, que tudo é permissão de Deus e tudo tem um propósito diante da vontade de Deus. Amém? Então, meus irmãos, nós vamos ler 2 textos. O primeiro está em Isaías 53, versículos 4 e 5, e posteriormente iremos ler 1 Pedro 2, versículo 24. Então, primeiramente Isaías 53, versículo 4 e 5, que diz o seguinte, a palavra de Deus: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vamos agora para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro 2, 24. Carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, bendizemos e engrandecemos o teu nome. E neste momento nos colocamos diante da tua presença, debruçados diante da tua palavra, clamando, ó Pai, a ti, pelo auxílio do teu Espírito Santo, para que o teu Espírito venha iluminar as nossas mentes neste momento, Senhor. Porque só o teu Espírito Santo pode iluminar a nossa mente, para que a tua palavra possa surtir efeito na vida de cada um que a ouve, Senhor. Por isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que a tua graça e a tua misericórdia repouse sobre a vida de cada um dos teus filhos,
todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo neste momento, Senhor, que o Senhor possa trazer um refrigério, um bálsamo aos seus corações. Sabemos que neste momento existem muitos corações aflitos, muitas mentes, ó Pai, em dúvidas, mas sabemos que o Senhor é o único que pode trazer paz e tranquilidade ao teu povo neste momento. Por isso, ó Pai, faz com que a tua palavra ela surta efeito no coração e na mente dos teus filhos, e que possamos viver com essa palavra dia após dia. Para a glória do teu nome, nós te agradecemos e te louvamos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, essa passagem de Isaías e esse feito notável da cruz garante que Jesus sarou nossas enfermidades. Mas uma pergunta muitas vezes paira no ar. Uma pergunta que é feita muitas vezes, quando não é feita, mas ela vem ao nosso coração e à nossa mente. E a pergunta é: se Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, por que ainda sofremos? É uma pergunta. O cristão também pode questionar: se Cristo carregou sobre si as nossas enfermidades, então por que ficamos doentes? Por que adoecemos? Vivemos hoje num momento difícil para a sociedade e para o mundo todo. E se Ele carregou nossas dores, por que ainda há sofrimento? Por que ainda há luta? Por que ainda há tantas coisas nas nossas vidas? Na verdade, meus irmãos, o fato de sermos cristãos não nos imuniza de doenças ou de sofrimentos que acontecem no mundo. Quando a gente lê o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 45 ao versículo 46, ali a partir do versículo 43, Jesus vai falar em relação ao amor, em relação à oração, e ele diz que nós temos que orar pelos nossos inimigos. E quando chega no versículo 45 e 46, ele vai dizer que Deus ele faz com que o sol nasça para bons e maus, ele faz com que caia chuva para justos e injustos. Ou seja, Deus, quando abençoa o seu povo, ou a sua criação, com sol, chuva, com calor, ou com todas as bênçãos, é para todos. Da mesma forma, meus irmãos, nós não estamos isentos de passar por dificuldades, por tribulações, de passarmos por doenças. Então, como harmonizar isso, ou esse texto, com a existência de doenças, com a existência de pestes, com a existência de sofrimento na vida de um cristão? Se a gente acabou de ler em Isaías que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Como harmonizar esse texto a tudo que estamos passando hoje? Meus irmãos, temos que entender que esse verso deve ser entendido à luz da própria palavra de Deus. A gente não pode aqui questionar ou não pode achar que o que Deus falou não está cumprindo, de forma nenhuma. Tudo o que Ele falou, tudo o que Ele predeterminou acontecerá. Amém? Então, é a própria palavra de Deus que vai nos trazer luz a esta palavra. O primeiro sentido desse texto é que o Messias suportaria as consequências de nosso pecado. Eu quero deixar bem claro aqui que a pior doença que existe na humanidade é o pecado. O pior mal que pode atingir a vida de uma pessoa é o pecado, e é por conta do pecado que todas essas coisas acontecem no mundo, e nós também estamos sujeitos a todas essas intempéries do mundo. Então nós também, meus irmãos, passamos por tribulação, por luta, por perseguição. O Senhor Jesus não nos disse que não passaríamos por essas lutas, mas Ele nos garantiu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Então, a certeza que eu e que você, que nós temos, é que o Senhor está conosco todos os dias. Então, em primeiro sentido, é justamente que Ele suportaria, o Messias prometido suportaria as consequências de nosso pecado, fossem elas enfermidades, dores, bem como o pecado em si, que é a transgressão e a iniquidade do povo. Quando nós transgredimos a lei de Deus, quando nós transgredimos a palavra de Deus, esse é o verdadeiro pecado, o pecado da desobediência. Seu sofrimento por nós trouxe cura
Glória a Deus por isso. E tudo isso é obra de Deus realizada na cruz do Calvário. Obra essa que nos alcançou, meus irmãos. Essa é a verdadeira realidade. Esse sim é o nosso entendimento a respeito de tudo aquilo que o Senhor fez, fará e tem feito na vida da sua igreja. Meus irmãos, em Mateus, no capítulo 8, eu queria que você abrisse comigo, Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, o evangelista Mateus, ele vai falar a respeito dessa obra que Jesus realizou na cruz, lembrando que Isaías, o profeta messiânico, entendemos que toda a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, toda ela fala de uma só coisa: Jesus, a obra maravilhosa de Jesus, o propósito eterno de Deus. Mas Isaías, ele se destaca por ser um profeta messiânico, um profeta que falou várias coisas a respeito do Senhor Jesus, do Messias, da vinda do Messias. E quando olhamos Mateus no capítulo 8, no versículo 16 e 17, diz assim: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as suas doenças. Esse texto aqui está remetendo a Isaías, capítulo 53, versículo 4, e também que a gente leu 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Então, essa profecia de Isaías, neste momento aqui, no tempo que Jesus veio, estava se cumprindo ao povo de Israel, onde ali as pessoas estavam vendo que a promessa do Messias estava sendo cumprida através da obra magnífica de Jesus. Podemos perceber que o verso de Isaías não é em si uma garantia de que Deus não permitiria que existisse doenças no mundo. Ou seja, esse verso que nós lemos não é a garantia de que Deus, através de Jesus Cristo, ia tirar toda a doença, toda a enfermidade do mundo. Não é isso que o texto diz. As doenças ou morte, pelo fato de Jesus ter vindo e morrido na cruz, não iriam sumir, não iriam desaparecer. Isso é algo que a gente vai experimentar na glorificação. Amém? O texto também alude ao irrompimento do reino de Deus. A obra do Messias prometido faria Israel, ou traria Israel, referindo-se ao ato de Jesus curar as pessoas. Foi o que a gente leu em Mateus capítulo 8. Então, aquele povo, quando viu os acontecimentos, quando viu os feitos que Jesus estava realizando, eles não podiam questionar que o Messias estava vindo, que era chegado o reino de Deus na terra, meus irmãos. Assim como hoje nós não podemos questionar de forma nenhuma que o Senhor Jesus está voltando. Tudo o que está acontecendo, tudo o que está sendo realizado é obra e é permissão de Deus, mostrando que tudo o que está acontecendo e tudo o que ainda vai acontecer é porque Deus predeterminou que iria acontecer. Amém? Jesus suportou as nossas dores e também curou muitas enfermidades. E eu posso dizer para você que até hoje Ele cura enfermidades. Neste momento Ele está curando enfermidades. Neste momento Ele está trazendo cura, seja ela física, espiritual, seja ela emocional. Quantas pessoas que estão me ouvindo neste momento estão precisando de uma cura da parte do Senhor Jesus? E esse é o momento de você se colocar diante dele, de pedir perdão pelos seus pecados, de confessar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, porque Ele é o único que pode salvar, curar e transformar a vida do ser humano. Não é religião, mas a própria palavra de Deus, ela tem poder para transformar a vida do homem, para a glória do nome do Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, aplicando o texto à nossa vida, podemos dizer que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, no sentido de que Ele suportou a dor e o sofrimento da morte em nosso lugar, para nos dar vida eterna. Então era necessário que Ele fosse à cruz. Nenhum homem poderia fazer o que Ele fez. Nenhum homem poderia realizar esses feitos maravilhosos, a não ser Jesus Cristo, Filho de Deus.
o único que veio com capacidade de ir àquela cruz e realizar a obra perfeita de Deus, de cumprir o propósito eterno de Deus. Ele seria o único. E foi para isso, meus irmãos, que ele veio, para cumprir a vontade do Pai e fazer a vontade do Pai. Meus irmãos, é fato que o tempo se aproxima. Vivemos os últimos dias. Sabemos que os últimos dias começou desde a encarnação de Jesus, morte e a sua ascensão aos céus. Desde aquele momento vivemos os últimos dias. A grande diferença é que tudo aquilo que o Senhor falou nos seus evangelhos a respeito do fim dos tempos, a única diferença é a intensidade. Hoje as coisas estão sendo acontecendo com mais frequência, pessoas estão sendo atingidas e algo que está acontecendo em todos os lugares. Eu queria ler um texto com você em Lucas capítulo 21, e eu queria que a gente enfatizasse e ficasse no nosso coração principalmente o versículo 28, mas Lucas capítulo 21, também são acontecimentos que irão suceder, os que já estão acontecendo. Praticamente todo esse capítulo de Lucas fala sobre o princípio das dores, ou o princípio onde começaria a acontecer todas essas coisas. Mas quando chegamos no versículo 25, e também são acontecimentos futuros, só o Senhor sabe o tempo, diz assim: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. E agora o versículo 28. Isso é para mim e para você, meus irmãos, para nós que cremos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Glória a Deus. Então, meus irmãos, no comentário de MacArthur, ele vai dizer, quando a palavra diz erguei a vossa cabeça, as terríveis tribulações e sinais que marcam os últimos dias são causa de grande expectativa. Veja, grande expectativa, alegria e triunfo para o crente verdadeiro. Redenção, meus irmãos. Isso é a plenitude final da redenção, quando os remidos serão reunidos com Cristo para sempre ou para a eternidade. Então, o que eu quero deixar no seu coração também nesta noite é que quando você vê tudo isso acontecer, que o seu coração exulte, que você entenda que a nossa redenção está próxima, que o nosso Redentor está voltando e que tudo o que está acontecendo está no controle do nosso Deus, para que a gente possa entender que Ele está no controle de todas as coisas. Meus irmãos, também podemos aplicar ao fato de que Cristo cura as pessoas, as enfermidades, sejam elas qual forem, seja ela física, emocional, espiritual. Todas as vezes que somos curados de uma doença, de uma enfermidade, pode ter certeza, é o Senhor Jesus que nos cura. É Ele que muda o quadro da nossa vida. Então, meus irmãos, não permita que nenhuma má notícia abale a sua fé. Não permita que nada venha tirar o seu pensamento do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que possamos nesses últimos dias estar ainda mais próximo do Senhor, ainda mais fazendo a vontade dEle, ainda mais buscando os caminhos do Senhor e fazendo aquilo que agrada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, a doença e a morte são efeitos do pecado. E agora eu quero que você abra comigo em 1 Pedro, o texto que nós lemos, 1 Pedro capítulo 2. As doenças e a morte são efeitos do pecado, nunca esqueça disso. Ele vai dizer, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Jesus não tinha pecado, meus irmãos. O pecado que Ele carregou foi o meu e o seu pecado.
O pecado que estava naquela cruz era o meu e o seu pecado. Quem merecia aquela cruz éramos nós e não o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Toda alma que pecar, essa morrerá. Então, quem deveria estar ali naquela cruz seríamos nós. Mas o Senhor, com o seu infinito amor, sabendo que o preço não poderia ser pago por nenhum de nós, Ele foi até a cruz e pagou o preço que nem eu e nem você poderíamos pagar. E quando Ele vai à cruz, Ele leva sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, tudo aquilo que nos prendia, tudo aquilo que nos impedia de ter acesso ao nosso Deus e Pai, Jesus leva diante dele até a cruz do Calvário. E quando Ele diz algo maravilhoso, um dos 7 brados da cruz, quando Ele diz: está consumado, toda a obra está acabada, nada mais precisa ser feito, Ele completou a obra. O que nós precisamos hoje fazer é tomar posse dessa obra maravilhosa, é declarar o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida, é entender que Ele é o único caminho que pode nos levar a Deus. Meus irmãos, esses efeitos permanecerão até o dia em que Jesus voltar, pois em sua volta Ele irá cumprir outra etapa da nossa salvação e aniquilará todo o mal. Todo o mal será tirado, todo o mal será destruído, que será a nossa glorificação. Lembra que aqui nós sempre falamos que a nossa salvação ela tem 3 etapas? Fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Quando nós fomos salvos? Quando nós fomos justificados diante de Deus. Cristo, através da sua obra maravilhosa, Ele nos justificou diante do Pai. Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Nenhuma condenação há sobre a sua vida que foi entregue a Jesus Cristo. Ninguém mais pode lhe condenar, porque o preço já foi pago. Nós já fomos justificados com o sangue do Cordeiro. O Senhor, quando olha para mim e para você, Ele vê em nossas vidas o sangue do Cordeiro. Então nós fomos justificados. Nós hoje temos paz com Deus. A próxima etapa é a etapa que nós estamos hoje, a santificação, aonde a palavra diz: sede santo, por como é santo o vosso Pai. Se Deus é santo, os seus filhos precisam viver em santidade, precisam viver separados para Deus, buscando uma vida transformada, uma vida que glorifique e exalte o nome do Senhor. Meus irmãos, muitas e muitas doenças são decorrentes, muitas vezes, dessa falta de santidade, onde muitos e muitos, por não fazerem a vontade de Deus, adoecem, seja fisicamente, seja espiritualmente, emocionalmente, porque não buscam a vida que glorifique, que exalte o nome do Senhor. Mas é para isso que o Senhor nos chama, em todo momento e em todo o tempo, para a santificação. Essa é a nossa caminhada cristã. E um dia, tudo isso será consumado quando seremos glorificados. Ou quando o Senhor nos chamar, ou quando Ele voltar e levar a sua igreja. E aí não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais doença, não haverá mais nada que atinja o seu povo, porque estaremos guardados com aquele que é perfeito eternamente. A morte de Cristo na cruz não nos livra da morte deste mundo. A morte de Cristo na cruz não nos livra da morte deste mundo. Deixa eu dar uma notícia que para alguns vai ser ruim, para mim vai ser ótima. Um dia eu vou morrer. Um dia todos nós morreremos. E para aqueles que sabem para onde vai, isso é maravilhoso. Para aqueles que têm certeza de para onde vão e onde irão passar a eternidade, isso é algo maravilhoso. Mas se você não tem essa certeza, meu irmão, hoje é o momento de você se curvar diante de Deus, entregar a sua vida a Ele e dizer: Senhor Jesus, eu também quero esta nova vida. Eu quero viver contigo eternamente, eu quero viver contigo todo o tempo. Este é o momento de arrependimento, meus irmãos. Este é o momento que nós devemos nos curvar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero que o Senhor salve a minha vida, salve a minha casa, salve a minha família. Abençoe todos aqueles que estão vindo e que possam realmente ter esse desejo pela vinda do Senhor Jesus.
Então, meus irmãos, isso é fato. A cruz não nos livra da morte neste mundo, mas sim da morte eterna. Glória a Deus. A cruz, ela nos livra da morte eterna. Jesus resolveu o problema da morte. Jesus resolveu o problema das doenças, das enfermidades. Aquela em que não haverá mais ressurreição. E aí, meus irmãos, um dos textos que eu queria compartilhar com você está em João, capítulo 11. Se você puder abrir. Mas praticamente o versículo 25, o versículo 26, é uma passagem bastante conhecida nossa, aonde ali fala sobre a morte de Lázaro, e nós já sabemos a história. E aí, as suas irmãs, Marta e Maria, mandam chamar Jesus, e Jesus, quando chega, Lázaro já está morto, já está sepultado, já há 4 dias. E aí no versículo 25, Jesus faz uma declaração, depois de, primeiramente, Marta ter ido até Jesus, ter conversado com ele. E aí, Jesus vai dizer no versículo 25 do capítulo 11 de João: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele está dizendo, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que alguém venha morrer, esse viverá. Amém. Aí ele, no versículo 26, ele vai fazer uma pergunta a Marta. Ele diz, e todo o que crê, e todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Você crê nisto, meu irmão? Essa é uma pergunta que o Senhor Jesus fez a Marta e hoje está fazendo a mim e a você. Você crê nisso? Glória a Deus. Porque se nós cremos, nós vamos viver por essa palavra. É essa palavra que vai nos fortalecer nesses dias. Essa palavra que vai nos impulsionar a viver para glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, temos que entender que vale a pena seguir a Jesus e fazer a vontade do nosso Deus. Eu gostaria de, para encerrar, ler com os irmãos apenas mais 2 textos que eu acho de suma importância para que o Senhor fortaleça o nosso entendimento, entendendo que nós não estamos isentos dos males, dos intempéries desta vida, sabendo que, mesmo passando por todos eles, o Senhor permanece conosco todo momento, todo instante, em qualquer situação, aonde quer que você esteja nos ouvindo, nos vendo neste momento. O Senhor está contigo. Ele está fortalecendo a sua vida. É Ele que está protegendo a sua casa, a sua família. É Ele que está trazendo provisão para esse momento tão difícil. O Senhor está conosco em todo momento e em todo tempo. Então, meus irmãos, quero dizer a você que vale a pena confiar em Jesus Cristo. Vale a pena confiar em Jesus Cristo. Ele prometeu que um dia nos levará com Ele para o céu, onde não haverá mais morte ou doenças. Eu queria ler com você um texto que está em João, no capítulo 14. Um texto que no momento o Senhor Jesus já há algum tempo vinha falando para os seus discípulos o que iria acontecer com ele, e muitos dos seus discípulos estavam perturbados, porque não queria ficar longe do seu Senhor. E quando chega no capítulo 14 de João, do versículo 1 ao 3, Jesus diz, não se turbe o vosso coração. E é o que eu tenho para dizer para você nesta noite. Não se turbe o vosso coração. Não fique atemorizado com as notícias, com os acontecimentos. Não deixe com que o seu coração fique perturbado com tudo o que está acontecendo no mundo. E ele vai continuar. Credes em Deus, que você possa crer em Deus neste momento. Que a sua fé esteja voltada para Deus neste momento. Credes também em mim. Creia também em Jesus Cristo. Creia também na obra que Ele realizou na cruz do Calvário. Creia que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele está presente em nossas vidas em todo momento e em toda situação. Ele diz no versículo 2, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo,
para que, onde eu estou, estejais vós também. Glória a Deus. Essa é a promessa que o Senhor fez para cada um de nós. E essa promessa Ele vai cumprir para a glória do seu nome. Amém? E também, meus irmãos, um texto que está em Apocalipse, no capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. A revelação do Senhor a João. E quando chega no capítulo 21, promessa essa que um dia nós iremos desfrutar dela, quando formos glorificados, quando estivermos diante do nosso Deus. Isso é para fortalecer o meu e o seu coração nesses dias difíceis que estamos passando. A partir do versículo 1 até o versículo 4 e a primeira parte do versículo 5 diz assim: a visão que João teve: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habita com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono disse: aleluias, eis que faço nova todas as coisas. Glória a Deus. É o Senhor que faz nova todas as coisas. E a minha oração neste momento, meus irmãos, é que o Senhor venha renovar a sua fé, que o Senhor venha renovar neste momento a sua comunhão com Ele, o seu desejo de estar com Ele. Que o Espírito Santo de Deus neste momento, Ele possa trazer paz ao seu coração, que Ele possa trazer tranquilidade ao seu coração, e que você possa entender que o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, tudo aquilo que nos trazia angústia, o Senhor já levou sobre si. E nós podemos sim ter paz em Deus, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às aflições, nós podemos ter paz com Deus. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem realizado em nossas vidas. Senhor, nós te louvamos. Mais uma vez nós te agradecemos por esse rico tempo que tivemos ao teu lado, ministrando a tua palavra, falando ao Senhor da tua obra perfeita e maravilhosa. Obra essa que nos alcançou, cruz essa que nós fomos incluídos nela. Meu Pai, nós queremos te agradecer por cada irmão, os que aqui estão presentes na igreja, aqueles irmãos que estão em seus lares, as famílias que se disponibilizaram, Senhor, a estarem ouvindo a tua palavra. Que a tua graça e a tua misericórdia repouse sobre a vida de cada um dos teus filhos, principalmente nesse momento tão difícil que a nossa humanidade está passando. Ó Senhor, nós te louvamos porque confiamos em Ti. Nós te louvamos porque cremos que a tua obra foi perfeita na cruz do Calvário e que o Senhor nos atraiu naquela cruz, e que hoje nós, através da cruz, temos livre acesso ao trono da graça de Deus. Por isso, ó Pai, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar e bendizer ao teu nome, e te dizer, ó Deus, muito obrigado por esse privilégio que ainda temos de ler a tua palavra, de ter comunhão contigo, de ter comunhão com o teu Espírito, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a cada momento e a cada instante, e que possamos todos os dias, estar diante da tua presença, louvando e engrandecendo o teu santo, maravilhoso e poderoso nome. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.